Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações sobre a possível não, né? Dá pra gente cravar a ida de Lula ao funeral do Papa Francisco. Nada mais natural, né, Mônica? O Brasil é um dos maiores países católicos do mundo. Acho que são Brasil, Filipinas e México, mas eu posso estar falando bobagem aqui. Certamente o Brasil é um dos maiores e precisaria mesmo de um representante à altura num momento tão especial, né, Mônica? Bom dia pra você. Bom dia a todos. Pois é, ô Megali, não só por isso, né? Quer dizer, o presidente Lula e a primeira-dama Janja decidiram viajar para o funeral do Papa, uma ideia que já estava nos planos do casal desde a notícia da morte, mas que se consolidou especialmente depois do anúncio de que Donald Trump está indo, Javier Milei. Quer dizer, o Papa tinha muito mais a ver com o campo ideológico, vamos dizer assim, do Lula do que com o do Milei, por exemplo, obviamente, né? O próprio Milei diz que está sentindo uma dor muito profunda, o Papa era argentino, mas sempre ressaltando que tinham divergências, né? E o presidente brasileiro, ele perde o Megali com a morte do Papa Francisco um grande aliado, né? Não um aliado partidário, vamos dizer assim, na miudeza, mas um aliado nas grandes ideias, né? De posições diante de muitas grandes questões, como por exemplo da guerra em Gaza. Né? E o que vem pela frente é um enorme mistério, né? O Papa que vai surgir, né? O sucessor, a gente não sabe ainda, não tem um sinal concreto, mas há uma grande mobilização de diversos setores e sinais de que a ala conservadora da Igreja vai jogar todo o seu peso para restabelecer dogmas e para colocar no lugar do Papa Francisco um outro Papa que, como me disse um religioso brasileiro, a gente comentou aqui, só fale do céu e do inferno, né? Nada de coisas da terra. E o Papa Francisco foi o oposto disso, né? O Papa Francisco, a amizade dele com o Lula evidencia isso. Como ele falava de coisas concretas, como ele se posicionava sobre as grandes questões do mundo. Quando o Lula estava preso, né, o Papa recebeu advogados que defendiam a libertação dele, escreveu uma carta para ele na prisão que foi divulgada, pedindo que ele não desanimasse na luta pela liberdade. Quer dizer, além do plano pessoal, né, porque o Lula é católico, era uma carta com um peso, na verdade, político enorme, gigantesco, talvez o maior apoio que o Lula recebeu quando estava preso. Né? Depois o Papa ainda deu entrevista dizendo que todo o processo do Lula tinha começado com notícias falsas na mídia, dizendo que o julgamento deveria ser limpo. Né? Lula se encontrou depois de solto, depois de libertado, depois de presidente com ele novamente, quer dizer, enfim, foi uma relação muito próxima. Né? E o Papa tinha posições absolutamente de peso, né? O Papa, por exemplo, Megali, em 2014, ele fez um discurso para um congresso judicial com palavras muito fortes, né? Ele criticou muito duramente o que ele chamou de idolatria do mercado num contexto jurídico, né? O que ele disse, Megali, se eu tiver um tempinho aqui, porque eu acho importante, foram palavras fortes. Ele falou aqui. Ele falava, a pessoa, isso para os juristas, tá? Do mundo todo. Ele falava, a pessoa frágil e vulnerável encontra-se indefesa diante de interesses de um mercado divinizado que se tornaram a regra absoluta. E hoje alguns setores econômicos exercem mais poder que os próprios estados. Isso em 2014, Megali. Uma realidade ainda mais evidente em tempos de globalização do capital especulativo. O princípio de maximização do lucro, isolado de todas as outras considerações, conduz a um modelo de exclusão automático, que inflige violentamente os seus custos sociais e econômicos, aqueles que sofrem no presente, ao mesmo tempo em que condena as gerações futuras a pagar os seus custos ambientais. E ainda estimulou, né, os juristas. Ele falou a primeira coisa que os juristas devem se perguntar é o que eles podem fazer com seus conhecimentos para combater esse fenômeno que põe em risco as instituições democráticas e o próprio desenvolvimento da humanidade. Então é uma postura forte, né, Megali? Um posicionamento que não é um pastor simplesmente pregando coisas divinas, mas falando das questões concretas do nosso tempo, né? E tudo isso, né, Megali, ao lado de uma pregação de simplicidade, de proximidade, de humildade, que ele mesmo adotava e da qual ele era o exemplo maior. Ontem eu entrevistei para o Ponto a Ponto aqui da Band News TV o padre Donizete Xavier, que é diretor adjunto, Megali, da faculdade da PUC, né? Da faculdade de teologia da PUC, e ele falou uma coisa que eu ainda não vi assim
dessa forma, formulado dessa forma, mas que ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, o Papa foi o Papa da ternura, o papado foi o papado da ternura. E esse discurso dele, né, Megali, para os juristas, contém essa ternura, né? E então o padre Donizete fala, foi o papado da ternura, da proximidade com as pessoas, do acolhimento e do respeito a todos, de cristãos a ateus. Então eu acho que falar que é o papado da ternura, eu acho que é um bom resumo, né, Megali? Ah, sem dúvida alguma. Ficamos na expectativa para o próximo. E eu acertei, tá? Maiores países católicos do mundo, esses são os 10 primeiros. Brasil, México, Filipinas, Estados Unidos, Itália, França, Colômbia, Espanha, República Democrática do Congo e Argentina. A Argentina é o 10º colocado, obviamente estou falando aqui de números absolutos. Quando a gente pega a porcentagem de fiéis, países como Argentina, Colômbia, Paraguai, tem mais católicos que o Brasil, mas como o Brasil tem uma população muito maior, acaba aparecendo na primeira colocação deste ranking. Isso, mas acho que mesmo em percentagem estamos muito, apesar de todo mundo falar do fenômeno dos evangélicos e tudo que tem crescido bastante, ainda somos uma maioria católica, né, Megali? Somos, mas já não tão confortável, ali na casa dos 60%, e com um viés de baixo. A Colômbia acho que é 80%, né? Argentina, Colômbia e Paraguai estão na casa de 90%. São países quase inteiramente católicos.